Vamos então dar sequência à leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, Médium de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 4. Programática reencarnacionista. A luta que se travava além dos olhos físicos fazia-se constrangedora. O espírito que fora expulso violentamente do corpo não se desligara da matriz uterina, influenciando com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. Utilizando-se do motivo, sentia-se injustamente repudiado, não obstante as reiteradas súplicas que fizera a futura mãe, na ânsia de progredir através das engrenagens do corpo físico. Assenhoreando-se lentamente da criminosa, pela insistência telepática, foi-lhe desenhando na tela mental por cujo comportamento, ao longo dos meses, conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio e a razão. Nesse particular, a consciência culpada foi rompendo a couraça da falsa justificativa para o crime hediondo, gerando nos pródromos do arrependimento que se transformaria no fio mágico para o intercâmbio mental. Atada ao espírito de quem se desejara libertar, nos parciais desprendimentos pelo sono, Julinda passou a defrontá-lo em metamorfoses dolorosas e apavorantes. Via-o deformado, agressivo, subitamente diluindo-se, como se acionado por estranho mecanismo oculto, se desagregasse, desaparecendo em pó, para logo ressurgir na aparência fetal, despedaçando-se, rebocando-se em sangue. Ou seja, ele repetia a cena do aborto do ponto de vista dele para a mente dela, e ela ficou revendo esse crime constantemente. Por isso enlouqueceu. As cenas vivas passaram a afligi-la cruelmente, impossibilitando o necessário repouso. Nesses momentos agônicos, despertava assustada, vencida por suores e angustiada. O esposo desdobrava-se em cuidados, sem conseguir identificar a causa dos pesadelos que se agravavam, ameaçando o equilíbrio mental da companheira. Caracterizada a síndrome obsessiva, estabelecida a ligação entre os dois litigantes, a paciente foi mergulhando no ensimesmamento, em cuja intimidade psíquica a luta fazia-se mais obstinada. O desenfreado desejo de vingança do então adversário obrigava-o a permanecer ao lado de quem lhe devia ser devotada à mãe, enclausurando-a nessas teias dos propósitos inconfessáveis de que ora se encontrava dominado para levá-la ao suicídio por qualquer processo que lhe estivesse ao alcance. Indagar-se-ia se a providência divina, que por todos ela não poderia interromper o lamentável processo? É certo que sim, no entanto, a negação de Julinda ao amor e a oportunidade de ajudar tornava-se o fim de uma larga história, como constataremos depois, que agora abria um ciclo novo de acontecimentos, cuja responsabilidade assumira pela usança do livre-arbítrio em atitude rebelde e orgulhosa. Justo, portanto, que experimentasse o resultado da invigilância, aprendendo pelo sofrimento o que se negara a conseguir pelo bem, através do serviço do amor a si mesma e ao próximo. Entretecia essas e outras considerações íntimas quando o extremo Bezerra chamou-nos a atenção em torno de um processo psiquiátrico decorrente de problemas posteriores ao parto, denominado de psicose puerperal. Tecnicamente, elucidou o mentor amigo, a produção dos hormônios que se faz normalmente torna-se fator do desequilíbrio em razão dos mesmos se transformarem em toxinas que, atuando no complexo cerebral terminam por desarranjar a estabilidade psíquica. Mesmo em fenômeno de tal ordem, dor que volve a forma feminina sobre a injunção do distúrbio para recuperar-se do mau uso passado das funções genésicas. Meus amigos, nós não somos só essa vida, não. A gente traz os problemas de vidas anteriores, que são muitas vezes relembradas e ativadas na vida presente. Continuando. Observa-se igualmente que o desarranjo hormonal sucede em jovens e senhoras durante o período menstrual, alterando o comportamento que tende à excitação psíquica para a posterior queda depressiva.
O espírito é sempre responsável pelo corpo, de que se utiliza, suas funções físicas e psíquicas, que decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido, de que lhe atribui. Nessa condição de devedor, mais facilmente sintoniza com outros espíritos na mesma faixa de evolução ou em condição inferior, perante os quais se encontra em débito, facilitando o quadro genérico das obsessões. Após uma oportuna pausa, prosseguiu. No caso em tela, a nossa paciente somou às antigas uma nova grave ação infeliz, que a jugula no natural processo de reparação, aquele a quem novamente prejudicou, quando poderia auxiliá-lo. Não é a primeira vez que ela prejudica esse espírito. Quando os seres humanos compreenderem que o amor é sempre mais benéfico para quem ama, muitos males desaparecerão da terra, e a etiopatogenia de inúmeras enfermidades diluir-se-á, sustando-se a erupção das mesmas. Enquanto, porém, o egoísmo governar o comportamento, a dor se atrelará às criaturas, realizando o mistério de conduzi-las para o equilíbrio, a ordem, o bem, que são as fatalidades da evolução. Dr. Bezerra terminara de considerar a questão quando se adentrou pelo quarto a genitora, a mãe da enferma, desdobrada pelo sono. Ou seja, a mãe veio em espírito ver a filha doente, encarnada no hospital. Desdobrada pelo sono fisiológico, demonstrando profunda preocupação e ansiedade. Vimos-la acercar-se da filha, embora sem a encontrar em espírito. Afagou o corpo agitado sobre a ação medicamentosa, não sopitando as lágrimas. Podíamos notar-lhe a procedência superior, em considerando a boa cota de lucidez espiritual no desdobramento de que se fazia objeto. Habituada à comunhão com o alto através da oração, começou a sintonizar com as forças do bem em muda rogativa. Sinceramente, tocado pela cena, o diretor espiritual comentou: Disse Jesus: onde estivesse o tesouro, aí estaria o seu coração. Eis o que temos diante de nossos olhos. Para Angélica, a mãe de Julinda, o tesouro maior em sua vida é Julinda, e como o amor é um elo inquebrantável da corrente da vida, ei-la ao lado da alma querida, sustentando-a, interferindo favoravelmente aos recursos preciosos de que é dotada. Nossa irmã Angélica procede de abençoada experiência pretérita, havendo-se reencarnado com a finalidade imediata de auxiliar a filha. Espírito rebelde, que desde há muito tempo se uniu a um grupo de entidades irresponsáveis que lhe vampirizavam as forças e de que, em razão da própria preguiça mental e desinteresse pelo progresso moral, não se conseguem liberar. Coordenando as ideias em uma síntese que melhor aclarasse o drama, aqueles corações prosseguiu. Nossa Julinda provém de proximidades de região inferior da vida espiritual, onde estagiou por largos anos. Ali se precipitou em razão de abusos de sexualidade equivocada, mediante a qual cometeu graves delitos que a emaranharam numa rede de ódio e vinganças. E o nosso Ricardo, a quem parece detestar, a soma do mundo de sombras como personagem viva da sua existência passada, debatendo-se num naufrágio emocional para o qual lhe solicitava salvação, mas cujo desfecho temos conhecimento. Quer dizer, o rapaz queria nascer para se reconciliar com ela. Conhecendo, porém, a fragilidade da filha, a devotada mãezinha, que desfruta de justos merecimentos, intercedeu a favor da pupila equivocada, empenhando afetos e esforços com que se reencaminhou aos sítios expiatórios, por intermédio de visitadores espirituais, para uma colônia socorrista, onde foi preparada para o futuro berço. Conseguiu acerenar-lhe a mente, que fixou as cenas mais dolorosas da província onde esteve internada, não podendo impedir que tais condicionamentos, a par dos seus graves delitos, atuassem poderosamente nas engrenagens sutis do perispírito, tornando-se matizes dos futuros comportamentos. Assegurada a reencarnação da protegida, mergulhou no corpo físico, seguindo o amado companheiro Juvencio, que lhe deveria compartilhar a existência, contribuindo para o mistério de lutas e bênçãos que encetara. O narrador silenciou por breve momento,
adindo sereno. O irmão Juvencio granjeara muita simpatia em nosso plano de ação, por ser portador de excelente folha de serviços aos enfermos na terra, em experiências passadas, ao lado de Angélica. Aqui prosseguindo à frente de um hospital dedicado ao tratamento de graves ulcerações perispirituais, em suicidas diretos e naquele outros que dilaceram o corpo alcançando os tecidos sutis da alma, pelo absoluto desprezo à forma física, por excessos criminosos em que comprometem as energias do corpo. Vícios dos mais variados, atividades que não adequadas, vai estragando o nosso perispírito. Sensibilizado pelos apelos da alma amiga e, com pena da situação da enferma, solicitou e conseguiu permissão para uma breve jornada corpórea no plano físico, a fim de que se consumasse o programa em favor da invigilante. Interrompendo a história, o sábio instrutor considerou: uma reencarnação, por mais dolorosa, é uma citação corporal, por menos expressiva. Para observadores apressados, resultam de cuidadoso labor, em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. Os resultados, porém, porque a violência não está inscrita nos códigos divinos, depende de cada candidato ao cometimento. Aqueles que se consideram e se afirmam abandonados pelo Senhor, invariavelmente refletem a ignorância ou a ingratidão que os entumece com o vapor venenoso do orgulho. Uma programação de tal natureza, e elas são inumeráveis, movimenta expressivo número de criaturas em ambos os lados da vida, recorrendo-se a providências diversas para que logre êxito. No entanto, as paixões inferiores, muito arraigadas nos espíritos, que não lutam afanosamente por desobrigar-se das suas injunções, põem a perder, não raro, todo esse grande esforço, complicando a própria situação para reclamarem posteriormente, lamentando da sorte. O que ele está dizendo aqui? Eu vou dizer em curtas palavras. Que aquelas pessoas que têm uma vida dificílima, que vivem bradando, dizendo que não tem sorte, que Deus não cuida dele, etc., são aqueles que mais têm ajuda, porque foi investido nesses espíritos grandes recursos para que ele desse certo e se libertasse da roda de sofrimentos. Mas apesar de todo esse esforço, eles ainda assim bradejam e repetem os erros, se perdendo mais e mais, somando dívidas. Vamos continuar. Novamente silenciando como a encerrar a breve digressão, voltou a narrativa. O irmão Juvencio renasceu em família abastada, rica, com a qual mantinha alguns vínculos de afetividade, a fim de que se pudesse fruir de comunidades financeiras que o liberassem dos compromissos do corpo, deixando a esposa e a filha amparadas, sem maiores preocupações na esfera econômica. Não devendo interromper os seus deveres em nossa esfera por muitas décadas, voltou à forma física com vitalidade para menos de 40 anos. Vejam só. Angélica nasceu 5 anos depois, em família digna e trabalhadora, exercitando nos deveres domésticos as tarefas futuras. Consorciaram-se mais tarde, quando ela contava 22 e ele 27 anos, em cuja comunhão, 2 anos mais tarde, renasceu a filhinha. Os pais envolveram-no em doce ternura, em proteção espiritual de alto porte, a fim de que se amoldasse à situação nova, retirando os valiosos proveitos para a libertação dos crimes passados. Desnecessário informar que a recém-nascida, porque estivesse muito afetada pelos equívocos que a permitiam, em decorrência do largo estágio das regiões primitivas, não obstante o tratamento que fora submetida, mantinha profundas marcas que lhe incorporariam a vida nova. Fez-se, como era natural, um instrumento de dor para os pais, em razão das próprias aflições. A adaptação no corpo foi penosa. Em decorrência da primeira infância, passou entre insônias, pesadelos, distúrbios de comportamento acentuados.
A partir dos 3 anos, foram detectadas disritmias cerebrais, que eram resultado dos seus graves deslizes, impressos no perispírito, no corpo, passando a receber cuidadoso tratamento neurológico desde então. Não lhe faltaram testemunhos de amor e de dignificação humana, orientação religiosa enobrecida, assistência educacional correta. Quando nosso Juvencio retornou vitimado por uma parada cardíaca aos 39 anos, deixou-a desabrochando em pleno vigor da adolescência. A mãezinha desvelou-se mais, lutou contra as tendências inditosas da moçoila, conseguindo, a contributo de uma vontade firme e muita decisão, encaminhá-la a um matrimônio digno com o antigo afeto que viera para partilhar do mecanismo redentor, no qual também expungiria suas próprias máculas. Vejam só, meus amigos, ela teve um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que nasceram exclusivamente para que ela viesse, deram a ela todos os recursos, deram a ela um marido maravilhoso, e ainda assim ela fez o que fez. Vamos tomar esses exemplos, meus amigos. E nós, como estamos vivendo? Vamos continuar. O mais é do nosso conhecimento. O benfeitor calou-se, acercando-se de Angélica em oração. Tocou-lhe o centro cerebral, como despertando-a para a percepção mais ampla. A nobre senhora, carinhosamente chamada pelo nome, recobrou a plenitude da lucidez, percebeu-nos ao seu lado. Não teve dificuldade em identificar o venerável médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, abraçando-o com respeito e crescente emoção. Tenho-o chamado tanto, exclamou em lágrimas. A filhinha sofrida, sofredora, necessita de ajuda que só Jesus e os bons espíritos podem oferecer, não eu. Confiemos, Angélica, ripostou o bondoso, em Jesus e entreguemo-lhe os nossos destinos, embora sem paralisarmos as mãos na ociosidade, nem o coração no enregelar dos sentimentos. O Senhor nunca nos abandona. Não desfaleçamos na luta, permanecendo em integral sintonia com Ele, Jesus. A senhora acalmou-se, deixou transparecer a confiança que infunde ânimo e restaura a paz. Vejam só, meus amigos, quantas pessoas envolvidas para salvar uma única alma. A própria Julinda não fez nada por si mesma. Vamos pensar, meus amigos, vamos pensar nos nossos comportamentos. Não vamos cair nós mesmos nessas situações. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.